venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. No crepúsculo de 14 de abril de 1912, o navio Titanic acelerava através das águas geladas do Atlântico. Em cima da hora, um iceberg foi avistado. O Titanic manobrou para não se chocar com aquele iceberg, mas o lado daquele magnífico navio foi dilacerado por um golpe profundo. Quase 3 horas depois, o navio afundou com 1.500 dos 2.000 tripulantes e passageiros que pereceram nas águas frias do Atlântico. Será que essa história tem alguma lição para nós hoje? Será que essa história esclarece um ensinamento de Jesus de quase 2.000 anos atrás? Bem, em 1908, a White Star Line foi contratada para construir navios de classe olímpica. A White Star tentava se posicionar na vanguarda, na ponta da tecnologia, construindo os maiores navios de cruzeiro do setor. Eles acabaram por ser conhecidos como o Olympic e o Titanic. O Titanic, em particular, tinha um comprimento de cerca de 300 metros, com largura e altura de cerca de 30 metros. Era o maior navio daquela época. Este enorme barco era muito luxuoso e mesmo as instalações dos passageiros da terceira classe eram bem generosas em comparação com outras embarcações. O Titanic e o Olympic eram considerados os maiores e melhores navios a vapor do mundo. Muitos especialistas da época acreditavam que eles eram impossíveis de afundar. No entanto, como sabemos hoje, o Titanic não era inafundável, como alguns pensavam. A viagem fatal do Titanic começou no dia 10 de abril de 1912. Nos dias que antecederam o desastre, o Titanic recebeu várias mensagens de aviso acerca do gelo que estava na região. De acordo com os procedimentos normais de operação da época, o Titanic continuou viajando a toda velocidade. O navio tinha uma torre de vigia, uma torre de observação, para ver qualquer perigo iminente, mas infelizmente o observador viu aquele iceberg tarde demais. Depois de colidir contra o iceberg, o Titanic afundou e, junto com ele, 1.500 pessoas morreram naquela noite. É uma tragédia de proporção histórica. Hoje, alguns dos artefatos deste terrível desastre estão em exposição no Museu Atlântico Marítimo de Halifax, no Canadá. O Titanic recebeu muitos avisos, mas ignorou todos eles. E essa escolha custou muitas vidas. É possível, amigos, que nós estejamos vivendo em uma época em que recebemos muitas advertências, mas mesmo assim as ignoramos. É possível que, apesar das inúmeras advertências, nós, como o Titanic, estejamos simplesmente a cruzar pela vida a toda velocidade? Quase 2.000 anos atrás, Jesus nos deu sinais de advertência. Ele apresentou os sinais da sua segunda vinda. Esses sinais foram dados para que nós possamos saber que Ele está muito próximo, está chegando. Quando Jesus estava concluindo o seu ministério nessa terra, bem antes de ser preso e finalmente morto, Ele reuniu-se com os seus discípulos. No capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus falou como o templo de Jerusalém seria destruído. Os discípulos ficaram perturbados com aquela perspectiva de que o grande templo de Jerusalém seria destruído. Então os discípulos se aproximaram dele para interrogá-lo. E começando no verso 1 do capítulo 24 de Mateus, nós lemos o seguinte. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos fizeram 2 perguntas para Jesus.
Primeiro, quando o templo seria destruído e qual seria o sinal da segunda vinda de Jesus. Eles pensaram que os dois eventos ou eram o mesmo evento ou seriam muito próximos um do outro. No entanto, são dois eventos distintos. E Jesus, assentando-se no Monte das Oliveiras com vista para Jerusalém, pintou um quadro vívido da época em que Jerusalém seria destruída. Ele apontou para o futuro, para o ano 70 da nossa era, quando os exércitos romanos liderados pelo general Tito viriam e não deixariam pedra sobre pedra. Os discípulos tinham certeza de que um evento tão catastrófico deveria preceder o retorno do Senhor. Mas eles interpretaram mal. Provavelmente eles nem seriam capazes de suportar a verdadeira natureza de todos os eventos que estavam por vir. Dessa maneira, Jesus, em sua resposta, misturou esses eventos de uma maneira a não sobrecarregar a mente dos discípulos. Eles não estavam preparados para uma revelação completa dos eventos futuros. Após a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos continuaram a estudar as palavras dele e, com a orientação do Espírito Santo que havia sido prometido, eles ganharam uma compreensão mais ampla. Hoje, bem como aconteceu com os primeiros discípulos, nós estamos estudando as palavras de Jesus para descobrir quais são as palavras de advertência que ele tem para nós. Ao ler um livro ou assistir um filme, no capítulo final do livro ou nos minutos finais do filme, geralmente está o clímax da história. Nesse último capítulo ou nas cenas finais do filme, as tensões são resolvidas e toda a trama chega a uma conclusão. Sabe, na Bíblia não é diferente. A Bíblia está repleta de avisos para o povo de Deus e nos últimos versos do último capítulo da Bíblia, o aviso final é dado, para o qual todos os outros avisos apontavam. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 22, no verso 7. Eis que venho sem demora. E então, novamente, no versículo 12, veja o que a Bíblia diz. E eis que cedo venho e comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. E finalmente, no verso 20, Jesus diz de novo, certamente cedo venho. Veja, no último capítulo da Bíblia, com grande urgência, Jesus nos diz 3 vezes que ele está vindo em breve. Hoje estamos estudando especificamente as advertências dadas em Mateus 24 que apontam diretamente para a proximidade da vinda de Jesus. Na realidade, estes avisos nos encorajam a permanecermos firmes na fé e a nos apegarmos mais intimamente a Ele. Ao começarmos esse estudo, eu quero compartilhar com você um princípio fundamental para compreendermos a cronometragem do retorno do Senhor. Veja aqui, em Mateus capítulo 24 e no verso 36, Mateus 24, 36, Jesus diz o seguinte, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então você entendeu bem? Ninguém sabe a data exata da volta do Senhor. Assim, se qualquer pastor, ou pregador, ou professor, ou líder espiritual começar a dizer a você que sabe o momento exato da segunda vinda de Jesus, você pode saber que eles não estão falando de acordo com os princípios bíblicos. Ou eles estão mentindo, ou estão sendo enganados. No entanto, nós devemos nos preocupar com a proximidade da volta de Jesus. Porque no versículo 42 do mesmo capítulo 24, Jesus continua dizendo o seguinte, vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. E no verso 24, Jesus diz assim, por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Nesses versos, Jesus nos dá 2 princípios fundamentais que nos permitirão estar preparados para a sua volta. Vigiar e estar prontos. No capítulo 24 de Mateus, ele nos diz o que observar e nos dá os sinais sobre a sua breve vinda. E no capítulo 25, ele nos diz como estar preparados através de 3 parábolas. Esses 2 princípios, vigiar e estar prontos, nos preparam para esse dia da gloriosa esperança, quando Jesus voltará e nos levará deste mundo para um mundo cheio de esperança. O que significa vigiar, portanto?
O idioma original da Bíblia, o grego, dá a ideia de que esta palavra é definida como estar num estado de alerta, estar atento e ficar de guarda diligentemente. Vigiar não é apenas olhar casualmente, mas olhar atentamente. Esse tipo de vigilância, esse tipo de guarda, presta atenção em detalhes para não perder nada, não perder nenhum pequeno detalhe. Com pouco mais de 3 minutos para terminar o jogo de hóquei, na disputa feminina da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sochi, a equipe dos Estados Unidos tinha uma vantagem de 2-0 sobre a equipe canadense. No entanto, numa reviravolta chocante de eventos, a equipe do Canadá empatou o jogo com menos de 2 minutos para encerrar a partida, levando assim a partida para a prorrogação. E é claro que na prorrogação, o time do Canadá ganhou a medalha de ouro. Agora imagine por um momento que você assistiu o jogo inteiro e nesses últimos 3 minutos você achou que o jogo estava decidido, ou então foi estourar um saco de pipocas no micro-ondas, ou foi usar o banheiro, ou saiu para buscar a sua correspondência. Nesses poucos instantes, você perdeu alguns dos momentos mais emocionantes da história olímpica mundial. Quando Jesus disse vigiai, ele não quis dizer para você ficar olhando para as nuvens o dia inteiro, mas ele tinha a intenção que você observasse atentamente o que está acontecendo ao seu redor. Ouça bem, nós devemos nos demorar nas coisas celestiais, devemos encher a nossa mente com pensamentos do céu, mas ao mesmo tempo devemos estar atentos aos acontecimentos aqui na terra para reconhecer estes marcos, estas evidências. Nós precisamos estar vigilantes até o fim. Marcos capítulo 13 é um capítulo paralelo a Mateus capítulo 24. Marcos 13 compartilha o mesmo evento de Mateus 24, mas com uma perspectiva um pouco diferente. Observe aqui o comentário de Jesus sobre vigiar em Marcos capítulo 13, versos 28 e 29. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabeis que já está perto às portas. Jesus usou aqui uma ilustração bem simples. Quando nós vemos os brotos nos ramos das árvores, sabemos que a mudança de estação está próxima. Após o rigor do inverno, o desabrochar das folhas nas árvores diz que o calor do verão está a caminho. Da mesma forma, Jesus deu sinais em Mateus capítulo 24, indicando o seu breve retorno, mesmo que nós não possamos saber o dia e nem a hora. Mas quais são esses sinais da volta de Jesus? Ao estudarmos este capítulo, Mateus 24, nós vamos ver que os sinais do seu retorno podem ser agrupados em 4 categorias. Sinais no mundo religioso, sinais no mundo político, sinais no mundo natural e sinais na sociedade como um todo. Os sinais no mundo religioso estão registrados em Mateus 24, versos 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Existe o verdadeiro Cristo e existem verdadeiros profetas. Mas Jesus disse que também haverá imitações. O desafio, em muitos casos, é que as imitações nem sempre são fáceis de reconhecer. De fato, Apocalipse capítulo 16, verso 4, diz o seguinte: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Satanás trabalha por meio deles para realizar sinais, os quais enganam e confundem. Muitas vezes o erro não é evidente, mas é verdade mesclada com erro. Isso é o que faz que as falsificações sejam tão perigosas. Elas são muitas vezes verdade e frequentemente bastante verdade, misturada com apenas uma quantidade pequena de erro. Você nunca vai encontrar uma pessoa que se apresente como um membro de carteirinha do clube dos falsos profetas, não é? Claro que não, porque frequentemente o erro está embutido na apresentação da verdade.
Pense bem, quando pessoas que falsificam dinheiro fazem notas de papel, você já viu alguém falsificando notas de $13, por exemplo? Claro que não, porque não existem notas de $13. Os falsificadores tentam copiar um artigo legítimo, copiam algo que exista legitimamente. Em maio de 2000, a cidade de Walkerton, Ontário, parecia como qualquer outra pequena cidade de Ontário. Mas, repentinamente, muitas pessoas da cidade começaram a ficar doentes. Mal elas sabiam que o abastecimento da água da cidade tinha sido contaminado com a bactéria mortal E. coli. Era um assassino silencioso que não tem gosto e nem tem cheiro. As pessoas bebiam água porque beber água potável é bom para a saúde. Elas se sentiam doentes e bebiam água para melhorar. Mas eles não sabiam que a água tinha sido contaminada com veneno. Era o bom e o mal misturados e o mal fez as pessoas ficarem doentes. Na verdade, pelo menos 7 pessoas morreram naquela época. A mistura da verdade com o erro funciona da mesma maneira. O diabo muitas vezes embrulha o erro com a verdade o suficiente para tornar o erro saboroso. Mas o que é que nós podemos usar como padrão para a verdade? A Bíblia diz. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. As Escrituras sagradas são a prova de fogo. É a Bíblia que irá marcar com distinção o que é verdade e o que é erro. É a Bíblia que vai deixar claro o que é genuíno e o que é falso. Portanto, minha amiga e meu amigo, eu devo avisar a você que tenha cuidado, muito cuidado com qualquer professor que afaste você da Bíblia. A Bíblia é o nosso único e verdadeiro guia. Mas muita gente hoje toma decisões baseadas na emoção, baseadas no sentimento, mas a palavra de Deus nos dá a base que nós precisamos para nos ajudar a tomar decisões baseadas em princípios eternos estabelecidos por Deus. O diabo tem apresentado muitos falsos mestres e falsos ensinamentos de várias maneiras. Livros, revistas, programas de televisão, filmes exibindo o ocultismo têm crescido e se tornado cada vez mais populares. Essas falsidades visam os nossos jovens, os nossos adolescentes, e eles parecem ser os mais fascinados por esses ensinamentos. Os jovens são maioria entre os adeptos do ocultismo e novos membros de seitas que surgem por aí. Professores e falsos líderes, falsos mestres usam a sua personalidade eletrizante e contagiante, o seu carisma e técnicas de memorização para enganar seguidores que confiam neles. Na história recente, nós temos visto os nomes nas manchetes, vários deles. Jim Jones formou o Templo do Povo. Ele alegava ser o salvador do povo e, em 1978, coordenou um suicídio em massa. Naquele dia, 909 pessoas morreram por tomar cianeto junto com Kool-Aid. Em 1993, David Koresh se posicionou contra o governo dos Estados Unidos em Waco, Texas. Koresh tinha uma personalidade cativante que atraiu muitos seguidores. Ele também afirmava ser o Messias da profecia bíblica. Mas no dia 19 de abril de 1993, 78 membros do ramo davidiano, incluindo o próprio Koresh, pereceram quando o governo dos Estados Unidos invadiu o complexo onde eles estavam e esse complexo pegou fogo. Mas tem mais. Marshall Applewhite, conhecido também como John Doe, foi visto com seu olhar penetrante em muitas revistas e programas de televisão. Ele liderava uma seita chamada o Portão do Céu. E ele ensinou aos seus seguidores que o famoso cometa Hale-Bopp estava sendo seguido por uma nave espacial que viria recebê-los e levá-los para um lugar de felicidade plena. E entre 22 e 26 de março de 1997, 39 indivíduos deram a sua própria vida na esperança do êxtase. Não para por aí, na Austrália, A.J. Miller afirma ser o próprio Jesus de Nazaré reencarnado. Ele alegou que em 2012, em Brisbane,
Melbourne e Sydney, essas cidades seriam engolidas pelo mar e que não existiriam mais. As suas previsões, é claro, falharam. E tem mais, Apollo Kiboloi, que foi fundador da Igreja da Restauração nas Filipinas, ele afirma ser o novo Filho de Deus. Amigos, embora esses casos pareçam fáceis de identificar, muitas pessoas foram enganadas por eles. Embora estes casos sejam casos isolados e espalhados, a Bíblia nos diz que haverá um engano de natureza global que todos os que habitam sobre a terra terão de enfrentar. O livro do Apocalipse prevê o seguinte sobre o fim dos tempos, pouco antes do retorno de Jesus. Acompanhe comigo o capítulo 13, versos 13 e 14 de Apocalipse. Apocalipse 13, 13 e 14. Faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fazer em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera ferida da espada e vivia. Você vê aqui o traço comum dos enganos que nós estamos lendo na Bíblia? Vai haver uma aparente manifestação de sinais miraculosos e maravilhas que são incrivelmente surpreendentes, mas que levarão muitos a serem enganados. Portanto, amigos, não podemos permitir que o que excita ou aquilo que diverte as nossas emoções possa ditar o que é verdadeiro ou o que é mentira, possa ditar o que é verdade ou o que é erro. Todos esses sinais do mundo religioso não devem nos desencorajar, entretanto, porque existe esperança para esse planeta impotente. Esses sinais apontam para a realidade de que Jesus está voltando em breve e agora é a hora de nos agarrarmos a Ele. Mas Jesus também disse que haveria sinais no mundo político. Vamos voltar a Mateus. Mateus 24, versos 6 e 7. Veja o que Jesus diz aqui agora. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Quando você olha para trás no decorrer do século XX, você nota que o século XX foi o mais sangrento de toda a história. O século XX teve 180 milhões de mortes por causa de guerras. Numa sociedade que muitos afirmam estar ficando cada vez melhor e mais evoluída, a verdade é que a realidade dos nossos dias sugere exatamente o contrário. Só nos primeiros 14 anos do século XXI já houve mais de 25 guerras e bem mais de 1,5 milhão de vítimas dessas guerras. Hoje existem acordos de paz extremamente frágeis e, apesar de muitas rodadas de negociação política pela paz, diversas áreas no mundo cambaleiam à beira da guerra. Países como a Líbia, o Egito, a Ucrânia têm experimentado grandes convulsões políticas. A Síria, o Iraque e o Afeganistão são extremamente instáveis. Isso tudo não nos surpreende. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, diz o seguinte: pois quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Amigos, Jesus previu esses sinais e nós não precisamos nos preocupar. Não precisamos deixar o temor nos dominar. Precisamos confiar. A palavra de Deus é o nosso único guia no caos da desesperança. Jesus é a nossa esperança quando nos sentirmos fracos e impotentes. Todos esses sinais apontam para o breve retorno de Jesus, quando Ele trará um fim ao pecado, fim ao sofrimento e fim à morte. Jesus deu muitos outros sinais da sua vinda. Sinais que nos dão a certeza do breve retorno de Jesus. Nós vamos estudar esses sinais, vamos continuar estudando esses sinais. Mas eu quero deixá-lo com a garantia de Jesus. Mesmo em meio a toda essa turbulência, Jesus deu sinais de esperança. Os sinais de esperança nos dão coragem para enfrentar o amanhã, para enfrentar as lutas de hoje. Minha amiga e meu amigo, Jesus está estendendo sua mão. E eu quero convidar você a entregar o seu coração e a sua vida a Ele, agora mesmo. Por que não tomar essa decisão agora? Vamos orar.
Grande Deus, em meio à confusão e ao caos da sociedade moderna, em meio à agitação da vida, eu quero te fazer um pedido. Vem manter viva a nossa esperança. Nós precisamos que tu nos ajudes e não permita que percamos de vista essa tua promessa de que estarás conosco, de que não nos deixarás até o dia em que Jesus vai voltar. Em nome de quem eu te peço todas essas bênçãos. Amém. Eu me empolgo e agradeço a Deus pela esperança da volta de Jesus. Para mim é um evento esperançoso, é uma esperança que eu tenho. Espero em breve estar encontrando com meu Mestre. Para ajudar você na sua caminhada é que nós estamos aqui, é para isso que existe o Está Escrito. Eu quero agradecer você por ter estado conosco. Você pode, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta onde você esteja, acessar o nosso website e rever este programa a qualquer momento. Mas até lá, até o nosso próximo encontro, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.